Olá. No Brasil, pouco mais de 37 mil pessoas têm porte de arma para defesa pessoal. Mas decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro no início do mês facilita a obtenção de porte de arma por 19 milhões de brasileiros. Ao assinar o decreto, o chefe do Poder Executivo afirmou ter ido, abre aspas, no limite da lei, fecha aspas. Mas esse entendimento parece não ser geral. Deputados, senadores, Ministério Público, partidos políticos e agora 14 governadores divulgaram uma carta aberta em que defendem a imediata revogação do decreto. Para debater esse tema, eu recebo hoje o especialista em segurança pública, professor da Universidade de Brasília e do Uniprojeção, Wellington Caxeta Maciel, o deputado Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro, o presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados, deputado Capitão Augusto, do PR de São Paulo, e o coronel Elias Miller, especialista em segurança e diretor da Federação Nacional de Entidades Oficiais Militares Estaduais. Muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite para esse debate, que é de um tema bem atual, bem quente. Há cerca de meia hora, mais ou menos, o presidente da República, segundo a imprensa, informou que pode rever o decreto, né? Ao menos alguns pontos do decreto, não falou o decreto todo, mas alguns pontos. E é exatamente esses pontos que eu gostaria de discutir um pouco com os senhores. Desde que o decreto foi anunciado, no dia 7 de maio, o dia que ele foi assinado, juristas e profissionais da área de segurança vêm se debruçando sobre o tema e vêm falando sobre o tema. Então, eu vou trazer alguns desses pontos para a gente conversar. Deputado Marcelo Freixo, eu começo pelo senhor. A rede moveu, né, uma ação, entrou no Supremo com uma ação de descumprimento de preceito fundamental, e o senador Fabiano Contarato, que é da rede do Espírito Santo, né, ele avalia que a ampliação do porte de armas representa a terceirização para o cidadão de uma atribuição do Estado brasileiro, prevista na Constituição, que é preservar a vida e a integridade. Mas também no Senado existe uma outra visão. O senador Flávio Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro, entende não se tratar de transferir a segurança para o cidadão, mas de garantir ao cidadão um instrumento de defesa em tom de igualdade. Qual é a sua avaliação sobre isso? Bom, primeiro queria agradecer o convite, Maristela. Tá um prazer estar aqui, Coronel Miller, Capitão Augusto, Wellington. Acho que é um debate necessário à sociedade e é importante que a gente tenha diferentes pontos de vista. Essa casa é uma casa que convive bem e tem que conviver com a diferença, e a sociedade está, evidentemente, atingida por isso, né? 19 milhões de pessoas tendo acesso à arma, independente de quem concorda ou não. A gente é um assunto que a gente tem que aprofundar. Primeiro ponto, sem querer criar polêmica, eu acho que o senador Flávio Bolsonaro, nesse momento, ele tem muita pouca condição de opinar sobre o tema da segurança pública ou qualquer outra coisa. Ele está sendo investigado com fortes indícios de relação com a milícia, então acho que ele perde muito as condições morais, políticas, de fazer qualquer consideração sobre esse tema e qualquer outro tema próximo a isso. Isso não significa não respeitar a diferença de opiniões. O Capitão Augusto sabe o quanto eu respeito a democracia, mas nesse caso especificamente eu acho que perdeu ali a condição moral de estar falando alguma coisa. Sobre a ação da rede, nós também entramos e outros partidos entraram. Este decreto, antes de entrar no mérito, ele é completamente inconstitucional. Ele é uma maneira que o presidente encontrou de legislar sendo presidente. Isso não pode. Um decreto tem uma função específica. O decreto não pode ser um projeto de lei. O decreto não pode cumprir esse papel que cumpre. Ele faz ali diversas leis através de um decreto. Então, ele é completamente inconstitucional, o que não é um detalhe para uma casa legislativa, independente do conteúdo que nós vamos aprofundar aqui, mas ele é inconstitucional e deve ser revisto. E tem vários pontos polêmicos. Qual é o critério das 20 categorias para receber? Qual é o critério da renovação? Ele flexibiliza completamente o uso de armas. Ele quebra o monopólio do Estado no que diz respeito às armas restritas, e tem uma razão de ser do Estado ter o monopólio da segurança, né? Porque o Estado, evidentemente, tem uma responsabilidade que é maior do que qualquer cidadão, independente da opinião sobre porte de arma. O acesso às armas de uso restrito quebram esse monopólio do Estado. Eu hoje fiz uma denúncia aqui
estudando o decreto detalhadamente e consultando vários especialistas em armas, o decreto tem uma posição ali gravíssima, que é quando ele vai definir que armas pode ter acesso, que ele utiliza a medida de joules, quer dizer, a energia que o projétil sai do cano, é isso que quer dizer joule, e por esta medida, adotada ali pelo decreto, é possível, eu sei que o capitão Augusto contesta isso, é possível ter acesso a um tipo de fuzil, que é o T4. Deputado, a gente vai passar então, por todos são esses... muitos problemas, mas independente disso, ele é inconstitucional. Deputado Capitão Augusto, PR de São Paulo, e a sua opinião sobre esses pontos que eu coloquei? E seria a terceirização de uma função que é uma função do Estado, de garantir a integridade do cidadão ou não? Como o senhor avalia? Bom, até antes de chegar nesse ponto, a gente precisa esclarecer a competência que o presidente teria. Nós temos a questão de legislar e de normatizar. Sim. No caso desse decreto, ele está normatizando. Assim como nós temos o CONTRAN, que normatiza as questões referentes ao trânsito. Não está legislando, só normatizando. Então, esse decreto, ele só normatizou. Ele não foi além do que o presidente teria competência. A outra questão que a gente tem que deixar bem claro também é a diferença de porte e de posse. Sim. A posse é o direito dele ter a arma, que é o que nós estamos pleiteando também, sou relator do porte de arma rural. Nós aguardamos ansiosamente que seja pautado, talvez na semana que vem. E a questão da posse, do posse, que é o direito dele comprar a arma, e do porte, que é o direito dele andar armado. A posse foi objeto daquele primeiro decreto, inclusive, do presidente. Não, ainda ele está tratando do posse. E há uma confusão muito grande dessa questão de achar que aquele rol de profissionais que está estabelecido no decreto ganha o direito do porte de armas. Na realidade, não. Aqui lá, deputado Marcelo Freixo, nós temos várias exigências para que conceda o porte de arma a uma pessoa. Aquele lá, ele só exclui a justificativa da necessidade. Então, nós temos, por exemplo, a pessoa que mora na zona rural, mora no local ermo, no local perigoso. Então, ele justifica por que ele quer comprar uma arma. Então, aquele rol de profissionais apenas exclui essa exigência. Uma de tantas outras exigências, como passar pelo psicotécnico, psicológico, fazer o treinamento de tiro, que não é fácil, você ter ficha limpa. Então, você tem um monte de critérios, requisitos para que conceda o porte de armas. Então, o presidente, através daquele decreto, ele não está concedendo porte de armas para ninguém, absolutamente ninguém. Ele só extinguiu uma única exigência. E a questão das armas também, nós temos armas de uso permitido. Pequena, né, capitão? Não, mas mesmo assim a pessoa falava, eu estou sendo ameaçado. Já era justificativa para ele solicitar o porte de armas. Sabe, sem ter prova nenhuma. Ele está sendo ameaçado de morte, ele pode solicitar. Então, esse rol de profissões, né, apenas extingue essa exigência. Aí nós temos até que o deputado Marcelo Freixo falou da questão do que pode liberar até o fuzil, questão dos joules e tudo mais. Na realidade, tem essa questão dos joules, que é a potência da arma, mas nós temos que lembrar que nós temos armas de uso restrito e arma de uso permitido. Então, o fuzil, ele ainda continua como arma de uso restrito. Não pode qualquer pessoa, nenhum daqueles profissionais pode comprar essa arma. Mesmo que não seja automático, porque parece que houve uma discussão sobre isso. Não, mas não precisa estar escrito, porque no decreto ele está falando a questão dos joules, a questão da potência que você pode comprar arma. E nós temos uma legislação que fala das armas de uso permitido e de armas de uso restrito. Então o fuzil ainda continua sendo uma arma de uso restrito. E não como foi ventilado, que qualquer pessoa a partir de agora pode comprar uma arma, e ainda foi ventilado que qualquer uma daqueles rols de profissionais estabelecidos no decreto já teria direito a porte de armas. Na verdade, continua a mesma legislação para a concessão de porte de armas, que é extremamente rigorosa, deputado Marcelo Freixo. Muito difícil. Não continua mesmo, ele altera a lei. Eu queria ouvir o coronel exatamente sobre essa questão das profissões, das categorias que estão previstas lá, jornalistas, caminhoneiros, políticos, né, empossados, enfim. E ainda nessa linha de alguns juristas que vêm analisando o tema, o jurista Walter Maierovitch, que foi desembargador do Estado de São Paulo, né, ele avalia em relação a essa questão da seguinte forma. Ele diz o seguinte, seria ilegal estabelecer no decreto quais profissões têm direito ao porte. A fala dele ao relacionar as profissões, a obrigação de demonstrar a efetiva necessidade da arma, que é um critério do Estatuto do Desarmamento, que é, para você que nos acompanha, a legislação que está sendo tão falada aqui, uma legislação de 2003, esse critério seria descartado, né? Qual o seu entendimento em relação a isso? O que nós temos que analisar
é que do ponto de vista jurídico, eu posso falar também, como professor de direito que eu sou, além de profissional da área de segurança pública, do ponto de vista constitucional, o presidente da República ele pode praticar o ato regulamentar, que é um ato administrativo. Está no artigo 84 da Constituição Federal. Ao mesmo tempo, o Congresso Nacional, Câmara ou Senado, tem poderes para, uma vez o presidente exorbitando da sua competência regulamentar, entrar com um projeto de decreto legislativo para assustar no todo ou em parte. Existem 23 em tramitação, 19 Exatamente. Nessa casa e 4 no Senado então, Federal. Maristela, é legítimo o questionamento, é legítimo. Agora, como também o ingresso com a DPF, e eu te falo que muitas vezes as pessoas não têm noção, a DPF, que é a ação por descumprimento de preceito fundamental, é uma ação que eu ingresso junto ao Supremo Tribunal Federal quando eu não tenho outro instrumento constitucional para isso. E eu tenho. Eu tenho ação direta de inconstitucionalidade, eu tenho outro instrumento. Mas passou-se a utilizar a DPF como instrumento para que eu possa acelerar, para que eu diga que eu estou protegendo um preceito constitucional que está sendo descumprido. Nesse aspecto, e eu te coloco de forma bem clara, porque eu debato esse tema do Estatuto de Desarmamento, nós temos que observar que a sociedade brasileira, o Brasil está em guerra. O deputado Marcelo Freixo veio do Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro não é a cidade, o estado mais violento do país, não é mais violento, mas é a vitrine, é a menina dos olhos do Brasil. Então, efetivamente, o povo, em nenhum país do mundo, morrem 62 mil pessoas por ano, desaparecem 80 mil pessoas por ano, morrem 40 mil no trânsito. Então, o Brasil está em guerra. E aí o povo foi consultado no Estatuto do Desarmamento, em 2005, se o povo queria o direito ou não de estar armado. E se nós nos dizemos que nós somos democratas, o povo disse não ao dispositivo colocado. Eu posso alegar, a pergunta não foi bem formulada, como se alega, mas o espaço para debater foi o mesmo, e nesse sentido que foi dito não a vedação, portanto o comércio de armas, nas condições que estão ali, o comércio, a fabricação, foi dito pelo povo, eu quero ter o direito, se eu necessitar, eu comprar. Esse foi o debate feito no artigo 32, colocado no Estatuto de Desarmamento. E na sua pergunta, quanto às categorias, vamos deixar bem claro que o artigo 6º da lei 10.826 do Estatuto de Desarmamento é que diz quais são as profissões que têm direito ao porte. Agora, a mesma lei no artigo 10 diz que o cidadão comum poderá também pedir o porte. Só que para que ele tenha o porte, como disse o deputado Capitão Augusto, eu primeiramente tenho que preencher os requisitos da posse. É um precedente. Preenchendo os requisitos como ficha limpa, idoneidade, honestidade, sem inquérito, preenchidos os requisitos, eu passo para o segundo, que é o do porte. E aí, isso sempre ficou no campo discricionário de um ato normativo do diretor-geral da Polícia Federal. Olha só que absurdo. O diretor-geral da Polícia Federal editou um ato normativo, que é um ato administrativo inferior, dizendo o que era uma efetiva necessidade. Se o diretor pode editar um ato normativo, muito mais o presidente da República, o chefe do poder, pode editar o decreto dizendo no entendimento dele o que é uma efetiva necessidade. Porque isso sempre ficou no campo do poder discricionário do delegado. E os delegados foram orientados para não conceder. Isso é fato. Foram orientados para não conceder. Então, por isso que, ao enumerar algumas categorias, ninguém questiona que um caminhoneiro que anda nessas rodovias, onde o Brasil tem o maior índice de roubo de cargas do mundo, que nessa rodovia, entendeu? Ou seja, um transportador de carga não tem uma efetiva necessidade. Ou um policial, ou seja, um jornalista investigativo, deputado Marcelo Freixo, Rio de Janeiro, né? Nós tivemos vários, né, jornalistas investigativos que morreram. Então, o que ele fez, aquilo que era discricionário subjetivo do delegado, ele enumerou alguns. Nós chamamos no direito como sendo o quê? Exemplificativo. Vamos ouvir então agora outro professor Wellington Caixeta Maciel, professor da Universidade de Brasília e do Uniprojeção. Professor, em relação ao que a gente tratou aqui até agora, sobretudo esse último ponto a leitura do Walter Maierovitch, que fala sobre listar essas categorias, já dispensaria
a avaliação disso já seria como se fosse assim, uma pré-qualificação para o porte de armas. Qual é a sua avaliação? Esse tema é um tema polêmico, né? E ele começa também pelo aspecto formal que o cobre, né? Bom, a primeira coisa que eu quero dizer é que eu me sinto muito feliz, honrado, né, enquanto pesquisador de estar, né, aqui hoje nessa bancada, nessa mesa, o que prova que na universidade a gente não faz balbúrdia, né? A gente faz pesquisa séria e a gente faz pesquisa e a gente mostra, né? Bom, como eu disse, começa pelo invólucro, né, que envolve esse tema, né? Um presidente que governa por decreto, né, já é algo muito crítico em si só, o que mostra uma certa pirotecnia, né? Ou seja, a cada tema polêmico que surge sob essa cortina azul, né, aí de que escutando a voz do povo, né? Isso a gente sabe que isso não procede, né? A primeira coisa que a gente tem aqui é que pesquisa feita esse ano pelo Datafolha mostra que 64% da população brasileira é contra a posse de arma, sendo que 72% dos brasileiros acreditam que a sociedade não ficará mais segura, né, estando armado ou tendo mais armas em circulação. O que a gente percebe, né, é que o Estado não tem trabalhado, né, em torno de uma política de segurança pública clara, porque não tem um plano nacional de segurança pública, né, ele simplesmente ignora, né, esse acúmulo, uma construção que foi feita, né, em todos esses últimos anos e décadas, enfim. Então, o que a gente percebe é que há como eu disse, né, há pouco, há uma pirotecnia, né, e não uma vontade política, digamos, em pensar a segurança pública, trabalhar com os dados, trabalhar com a política preventiva, né, no campo da segurança pública, né. A gente vê que delegar à sociedade, né, a posse e o porte, né, de arma de fogo, pesquisas, né, também nos Estados Unidos, em Stanford, mostram que a chance de uma pessoa, aliás, o fato de uma pessoa ter arma em casa aumenta em até 5 vezes as possibilidades de cometimento de novos delitos, que sejam pequenos delitos, violência doméstica, feminicídio, briga de vizinho, briga no trânsito, ou seja, não há, né, comprovação que mais armas, menos violência, né? Não há estudo, né, que diga isso. Pelo contrário, né, os estudos mostram totalmente o outro lado, né? Além disso, o número de armas aumentar, né? 19 milhões de pessoas que poderão ter o porte de arma é muita coisa, né? A gente pensar que essas pessoas, né, poderão, né, vamos pensar em casos práticos, concretos, né? No trânsito, o cidadão poderá, em uma briga, né, no Uber, por exemplo, ou enfim, no táxi, né, qualquer rixa, enfim, qualquer briga, ele poderá sacar de uma arma e poderá efetuar um disparo contra outra pessoa. Além disso, um caso de ontem, né? Nem quem é preparado, treinado, né, e deveria saber usar arma, tem usado de forma correta, né, que são os policiais. Ontem, um policial civil aqui em Brasília, né, praticou um feminicídio contra uma professora em pleno órgão público, no trabalho, né. Então, os casos se acumulam. Essas categorias, como por exemplo, colecionador, né, a gente viu recentemente, né, já que os dados, né, eles podem ser colocados em questão, vamos trabalhar com os casos práticos, né, com os casos que a mídia traz, né. Dia 11, né, do mês passado, um colecionador, né, matou um morador de rua. Ele era colecionador, usou a sua arma para praticar um crime. Deputado Capitão Augusto, um outro ponto que foi falado por um outro jurista diz respeito à questão de os praticantes, os caçadores, os colecionadores de armas poderem transitar com a arma carregada, né? O professor de Direito Processual Penal Pedro Henrique Demercian, professor da PUC de São Paulo, ele chama atenção para o seguinte fato: andar com a arma munida é porte de arma. E o Estatuto do Desarmamento não autoriza o porte comum de arma de fogo a atirador e colecionador.
Qual é a sua avaliação em relação a esse aspecto? Bom, até aproveitando e invertendo um pouquinho, Marcela, você tinha feito uma pergunta inicial falando o que eu achava do projeto em si, não na parte constitucional, acabei entrando um pouco na parte constitucional e estendi um pouco tempo. Então, permite só retomar a questão realmente do quanto que eu considero esse projeto de estar indo realmente ao encontro do que a população aguarda. O Estatuto de Desarmamento foi um grande erro na nossa avaliação na questão da segurança. Tanto é que esperava-se que houvesse uma redução da criminalidade e dobrou o número de homicídios. Mais que dobrou o número de homicídios no país. Então dá para ver que realmente essa questão de você desarmar o cidadão de bem não foi a política correta, porque você facilitou a vida do marginal. Hoje ele sabe que ele pode abordar um carro que tenha criança, que é uma família, que aquele cidadão vai estar desarmado. Ele pode entrar numa residência de um cidadão de bem que ele sabe que aquele cidadão vai estar desarmado. Porque, obviamente, que a punição é muito grande, muito severa até para quem tem um porte de armas, e o cidadão de bem cumpre a lei, mas o marginal não. Então você, de certa forma, você instiga até o marginal a cometer esses crimes. E você precisa dar o direito para o cidadão, já que o Estado não faz a sua função, que é dar segurança para o cidadão, dele pelo menos ter a oportunidade, se ele se considerar treinado para isso, apto para isso, em condições de reagir, dele se defender ou defender a sua família. Então, por isso que a gente vem nessa linha, e contrariando até o que diz o Datafolha, desculpe, né, o professor Wellington, mas o Datafolha, para mim, não é critério, digamos, fidedigno de avaliação, ainda mais pertencendo ao grupo que pertence, que é declaradamente opositor ao presidente Bolsonaro. Mas a gente pode falar de um caso prático, as urnas. Então, a grande bancada que nós temos, eu sou presidente da Frente Parlamentar de Segurança aqui nessa casa, é composta por 307 deputados. A maior frente parlamentar da história na área da segurança. O próprio presidente foi eleito com a bandeira da segurança. Então, a gente vê que nas urnas a população, sim, está pedindo esse endurecimento da legislação penal, paralelamente a isso, a questão do armamento do cidadão de bem. Deputado, em relação a essa questão dos caçadores, para a gente poder passar para o parlamentar, você acha que o presidente extrapolou quando ele permite que eles andem com a arma carregada, que eles transportem a arma carregada, o que, segundo o professor chama atenção, não está previsto no Estatuto? Se existe um rigor para você ter o posse de arma, um rigor maior para você ter um porte de armas, para ser um colecionador, o rigor é muito maior. Então são pessoas habilitadas, com condições realmente de manusear uma arma, com treinamento específico para isso. Então não há problema nenhum no fato dele transportar a arma sem ser municiada ou com munição. Não haveria problema nenhum. É um grupo muito restrito até de colecionadores que existe no país. Nós estamos quase no intervalo. Eu queria ouvir o deputado Marcelo Freixo em relação a essa questão do direito de defesa, que foi colocado pelo deputado Capitão Augusto, claro. E sobre essa questão de se as profissões, listar as profissões já diminuiria o critério de avaliação por parte da Polícia Federal. Evidente que não, porque não há nenhuma justificativa para político ter arma, para conselheiro tutelar, né, para advogado. Essa listagem não tem o menor nexo para justificar a mudança do Estatuto. Aliás, ao alterar o Estatuto do Desarmamento, o decreto se torna ilegal. Um decreto não pode alterar uma lei. Um decreto pode normatizar, como disse o capitão Augusto. Se altera uma lei, só por outra lei. Então ele é inconstitucional, inclusive pelo que disse o próprio capitão Augusto aqui, né, que ele alterou o Estatuto de Desarmamento. É ilegal, portanto. Eu vou dar um exemplo em cima do que o meu amigo capitão Augusto está dizendo aqui. Se a pessoa andar armada, ela se defende melhor. Capitão Augusto, o número de policiais mortos no Rio de Janeiro é enorme. O senhor sabe que eu tenho projetos de lei sobre isso, já pedi para o senhor assinar junto comigo para a gente fazer aqui em Brasília que dá assistência aos familiares de policiais. A grande maioria dos policiais mortos no Rio de Janeiro não morreu em serviço. Você sabe disso. Eles morreram fora do serviço, né? Ou porque estavam fazendo um outro serviço de segurança, ou porque estavam andando normalmente, foram assaltados, e a grande maioria dos policiais mortos no Rio de Janeiro morreram por quê? Porque foram assaltados e, ao serem encontrados com uma arma, foram identificados como policiais e morreram. A grande maioria. Com policiais. Ou seja, os policiais andando armado
e há um número enorme de policiais mortos, a arma não foi suficiente para salvar a vida daqueles policiais do Rio de Janeiro. Porque foram mortos porque foi encontrada uma arma ali, e é claro, foram mortos porque são policiais, o que é uma covardia, um crime inaceitável. Estou dando um exemplo concreto, né? Para não ficar só num debate que supostamente é ideológico. Estou falando do Rio de Janeiro, lugar violento, com um grande número de policiais mortos. Morrem por isso, na sua grande, não morrem no serviço. Pesquisa do IPEA mostra que a cada 1% a mais de arma aumenta em 2% o número de homicídios. Em diversas sociedades estudadas, isso é pesquisa. O Estatuto de Desarmamento não é verdade dizer que ele aumentou. A taxa de homicídio crescia a 8% ao ano. No Estatuto de Desarmamento passou a crescer a 2%, houve uma redução brusca de homicídios. Então, são dados oficiais. Depois ele volta a crescer porque o homicídio é um crime complexo. A gente chega a 60 mil hoje, né? A ideia de que mais arma vai trazer mais segurança, e mais que isso, eu presidi a CPI de tráfico de armas e munições. Presidi essa CPI. Na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E teve uma CPI aqui em Brasília também sobre tráfico de armas e munições. 82%, dados oficiais da polícia, 82% do armamento encontrado com crime, a origem desse armamento é o comércio legal de armas. É o comércio legal de armas. Ele é desviado em determinado momento. Imagina o aumento da circulação de armas, como está se propondo nesse decreto, além da violência por crime banal, de bar, né, feminicídio, etc., a quantidade de arma que será desviada para o crime. O crime agradece esse decreto. O crime vai ter acesso muito mais fácil às armas através desse decreto. Coronel, eu volto com o senhor no começo do próximo bloco, eu preciso fazer um intervalo. Nós temos recebido aqui várias manifestações e eu posso dizer assim, de maneira geral, que está bem dividido. Tem pessoa que entende que, de fato, precisa ter uma arma para ter direito a se defender. Tem alguém que acha que isso, armados violentos e milicianos só amplia a violência. Tem gente defendendo que o decreto seja barrado ou pelo Congresso Nacional ou pelo Supremo. As opiniões são bem diversas, como a gente está vendo aqui. A gente vai fazer um breve intervalo e, na volta, um dos pontos que a gente vai falar é o fato de alguns tipos de armas que são restritas das forças de segurança terem sido liberadas para compra pelo cidadão comum, aqueles grupos que foram listados no decreto. A gente volta já já, não saia daí. O Pessoal Nacional está de volta. Hoje nós estamos debatendo o decreto do presidente Jair Bolsonaro que facilita o porte de armas para 19 categorias. Coronel Elias Miller, o decreto torna permitido armas que são restritas às forças de segurança, com pistola 9mm, pistola calibre .40. Segundo os especialistas, isso dificulta investigações em casos de crimes. Qual é a sua avaliação sobre isso? Eu não entendo o que dificulta a investigação. Porque quando você tem um crime e você vai no local do crime pela perícia, você tem a balística para fazer. Então, e você tem, pelo próprio estatuto e pela sua regulamentação, todo o mapeamento, inclusive dos lotes das armas, numeração, munição. Então, eu entendo que não, nesse sentido. Agora, você pode questionar ou seja, o potencial de fogo dessa arma. Isso sim. Mas quanto à investigação, a arma, tendo o calibre ou não, é a capacidade e os instrumentos que a perícia tem para fazer, inclusive, o confronto chamado confronto balístico. Que eles pegam a arma e fazem o disparo e vão confrontar. Que o cidadão comum entender que é o chamado chumbo, né, que a gente chama de projétil, ou seja, a arma, o cano deixa nela traços, que a gente chama de ranhuras. Então, a balística consegue tranquilamente, independente da arma. Em relação ao fuzil, que desde ontem está sendo uma discussão grande, se pode comprar fuzil ou não pode comprar fuzil? Eu vou te colocar, a questão, digamos assim, da velocidade do projétil, isso de fato ficou. Mas isso não é o único critério para a concessão, é isso que nós temos que olhar. Quando foi falado aqui na mesa, e eu até entendo isso, existe a colocação feita de forma espetacular para poder ocupar o espaço, existe a colocação feita de forma consciente. Quando eu falo que pode ter 30 milhões de porte, hoje já pode ter. E não tem. Hoje eu posso ter, em tese, 100 milhões de armas. É só a Polícia Federal conceder, e podia fazer isso o ano passado, podia fazer no outro ano, porque basta a pessoa preencher os requisitos.
Então, aí muitas vezes se faz uma colocação espetaculosa no sentido de chamar a atenção. E por isso que eu volto a colocar, e com devido respeito à colocação do professor, eu quero colocar aqui a Suíça. Todo jovem com 18 anos, ele vai servir e leva um fuzil para casa. Suíça, país pacífico. Lá não tem exército. O exército é o próprio, é o próprio cidadão. Mas ele tem um fuzil em casa. Então não é a arma. A arma não mata ninguém. Pessoas... O professor falou de dados, o FBI, ou seja, a Polícia Federal Americana, comprovou que nos Estados Unidos mata-se mais com a mão do que com armas. A Universidade de Harvard, ao contrário do que o professor falou, ela deixou bem claro que mais armas não são mais violência. E também estudo do ano passado da ONU, que não está comprovado quanto mais arma, mais violência. Então, por isso, e quando o professor cita o Datafolha, com devido respeito ao Datafolha, mas segundo o Datafolha, o senador Major Olímpio não estaria eleito. Tinha 15% no sábado, acordou com 25%. Segundo o Datafolha, o senador Suplicy estava eleito com 29%, acordou com 15%. Então, eu não posso comparar a Datafolha pesquisa, que está sujeita a erro, com soberania popular. Se o povo vai às urnas, eu jamais, e aí como professor, eu não posso comparar a manifestação popular com pesquisa, seja o instituto que for. Pesquisa é parâmetro. O povo se manifestando é soberania popular, aí é inquestionável. E é nesse sentido que a nossa sociedade, e foi colocado aqui à mesa, que os fatores da violência, eles são múltiplos. São múltiplos, se você vai no Norte e no Nordeste, se mata mais com a chamada peixeira do que com arma de fogo. Então, a violência, ela é um fator multicultural. E nós temos que no Brasil 40 mil mortes com veículo. Então, eu vou proibir a pessoa tirar a carteira de habilitação, porque 40 mil mortes, então é questão cultural. Mas professor, tem outras funções além de matar, né? Ir e vir. Professor, falando ainda em relação às armas que são permitidas, o decreto ele amplia de 50 para 1.000 em caso de armas, essas armas de uso restrito, 1.000 munições podendo ser compradas por ano, hoje são 50, e no caso das outras armas para 5.000, né? Então, potencialmente, um cidadão pode ter 6.000 munições ano contra os 50 que tem hoje, né? Qual a sua avaliação sobre esse quantitativo e, sobretudo, se você acha que esse armamento, essa munição vai ser usada efetivamente para prática, para treinamento, enfim, ou para tiro esportivo, ou pode ser que haja algum outro destino? Certo. Antes de falar sobre essa questão, eu quero só voltar nesse gancho, né, com o Coronel Miller. Quanto a divergir politicamente quanto à fonte da pesquisa, isso é um direito, qualquer pessoa diverge. Qualquer pesquisa, né, tem uma margem de erro também. No caso dessa pesquisa que eu trouxe aqui, tem uma margem de 2% para mais ou para menos, né? Agora, não há, né, que se ficar apenas na fonte em si por ser Datafolha, né, e esquecer o que os dados mostram, e nem também, né, continuar usando esse argumento de que o povo quer, escutar a voz do povo, né? Porque essas pesquisas têm mostrado que o povo, na verdade, esse povo, aclamado povo aqui, né, não é o povo da Suíça, né, Coronel? Não é o povo da Dinamarca, né? A gente está falando de Brasil, né? Em que o cidadão de bem, quem é esse cidadão de bem? Não é? O cidadão de bem precisa de arma? Né? Qual o valor da vida para essa pessoa que precisa de uma arma para defender? Na verdade, né, o argumento patrimonialista, defender não só a sua vida, mas os seus bens, a sua família, enfim. Ou seja, não há que se comparar Suíça com o Brasil, em que a pessoa lá do interior não sabe usar um estilingue. E ele vai usar o quê? Um fuzil T4, não é? Ou seja, tanto quanto aos tipos de armas, seja revólver .40, seja fuzil, enfim, o cidadão ele não tem preparo para isso, né? Então a gente tem percebido também o que a gente poderia chamar aqui de certo modo balbúrdia nas redes sociais, em que as pessoas têm polarizado essa discussão, né, pró e contra, enfim, a gente tem percebido que todos percebem que é uma insanidade, né? Não há outro
nome para falar, né? Por que o cidadão precisa de 6 mil munições, né? Nem tiro, nem em stand de tiro ele vai precisar disso, né? Ou seja, não é armando a sociedade, não é botando mais armas em circulação que a criminalidade vai diminuir, né? Isso é demagógico, né? Eu queria tratar um outro ponto aqui, para a gente ver se a gente consegue abordar mais alguns pontos. Deputado Marcelo Freixo, o Ministério Público Federal, 5 procuradores da República, deram entrada também numa ação no sentido de sustar esse decreto. E eles chamam a atenção para a autorização de prática de tiro esportivo por crianças e adolescentes. Deixa de ser exigida uma autorização judicial e um dos responsáveis pode autorizar essa criança. Basta um. Basta um dos responsáveis. Vai dar um problema, né? danado entre pai e mãe aí ainda. E o Ministério Público diz que isso fere o Estatuto da Criança e do Adolescente. Claro. E, entre aspas, diz, é um flagrante retrocesso à proteção genericamente conferida pela Constituição da República e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Os procuradores afirmam que, atualmente, um juiz pode pedir, né, que os responsáveis apresentem outras documentações, ele pode pedir um relatório psicológico, comprovante de matrícula escolar, verificar se o menor tem histórico de infrações, de atos infracionais e que com a dispensa dessa autorização, tudo isso cai. Qual a sua avaliação em relação a essa parte do decreto? Essa, para mim, é uma das partes mais importantes, já estava até anotado aqui. Eu só quero fazer um breve comentário anterior ao tema, porque está muito bom isso aqui, aí demora a voltar a palavra, você fica aqui anotando. Quanto à questão que o Coronel Meire falou, se dificulta ou não a perícia, dificulta ou não a investigação, a ampliação das munições dificulta muito a investigação, até porque essas munições, nem todas, o Capitão Augusto sabe disso, são marcadas. Só uma parte delas que é vendida para a segurança pública é que é marcada. Se você tem acesso a determinada munição que antes só a segurança pública tinha na rede privada e ela não é marcada, dificulta em muito as investigações periciais sobre a munição utilizada. O que já é uma dificuldade enorme hoje em dia, é só conversar com qualquer perito, a enorme dificuldade, né, de investigação. Um dos poucos pontos positivos do pacote do Moro diz respeito à questão balística dos dados, né? Eu sou muito crítico, o Capitão Augusto sabe disso, mas ali é um ponto importante, exatamente porque não tem controle de munição. Esse decreto, inclusive, vai no caminho contrário. Mas vamos lá. No mesmo momento em que o Brasil está numa crise profunda, no mesmo momento em que nós temos uma crise de democracia profunda, independente das opiniões sobre o governo, nós tivemos agora centenas de milhares de jovens nas ruas, nós temos um corte brutal na educação, de mais de 30%, que está comprometendo as universidades, comprometendo os institutos federais, comprometendo a educação básica, o corte na educação básica. O mesmo governo que faz um corte desse, sem qualquer justificativa, planejamento, sem ouvir os educadores, faz um decreto, no mesmo momento, no mesmo mês, faz um decreto dizendo que criança pode frequentar clube de tiro. E tira a autorização judicial. Basta que um responsável, ou o pai ou a mãe, se responsabilize para levar uma criança para um clube de tiro. Isso não é possível que alguém concorde, isso é uma insanidade. Todos nós sabemos, criança tem que estar na escola. Então o governo que tira dinheiro da escola, o governo que corta dinheiro da escola, que faz os estudantes irem às ruas, né, para pedir educação pública, é um governo que faz um decreto dizendo, não, mas tudo bem, você pode ir para um clube de tiro. Isso é indefensável. Isso é completamente indefensável. Isso fere o direito da criança. Não adianta você dizer, não, mas o pai ou a mãe. Eu estou falando do direito da criança. O direito da criança não é definido pelo pai e a mãe. O direito da criança tem que ser definido pelo Estado. E é isso que o Bolsonaro está cortando. Isso que o decreto corta. Fazendo que basta o pai ou a mãe. Agora, deputado Capitão Augusto, ainda em relação a esse ponto, para trazer mais um dado, o vice-presidente da Sociedade de Tiro ao Alvo, Elvésia, ele diz que essa liberação facilita a descoberta de novos talentos no esporte, pessoas que possam praticar tiro ao alvo nos Jogos Olímpicos ou coisa parecida. Queria ouvi-lo. Tiro é esporte, né? Sim, esporte olímpico até. Sim. Mas eu vou discordar, contestar logo dos dois uma vez, o professor Wellington e do deputado Marcelo Freixo. Quanto à questão, quando fala que quanto menos armamento, menos violência, na verdade, esse discurso, né, é um discurso já superado e que não mostrou isso a estatística real no país. Então, houve esse estatuto de desarmamento, retirou-se as armas do cidadão de bem e, no entanto, a criminalidade só aumentou. Então, é o tipo de discurso
que a população já enxergou que não dá certo. Vocês tiveram a oportunidade. Nós temos aqui o Coronel Miller, que foi também policial militar na Estado de São Paulo junto comigo, que nós lidamos. Eu 24 anos na Polícia Militar, o Coronel 30 e poucos anos na Polícia Militar. Né? Então nós lidávamos, não desmerecendo, né, o deputado e o professor, mas nós lidávamos diretamente com a segurança. É diferente. É diferente de quem opina, de quem está olhando de fora e de quem está lidando com a criminalidade. Então, essa política que se adotou desde a Constituição Federal, de vitimizar marginal, de achar que o marginal, ele não é porque ele é ruim porque ele quis, mas sim porque o Estado falhou, então você me vitimiza, então vamos fazer de tudo para tentar recuperá-lo, seja através de leis brandas, progressão da pena, visita íntima, benefícios, e que acaba levando à falência na segurança pública no país, considerado o país mais violento do mundo, e que não nos falta é títulos de campeão. Campeão do tráfico internacional de cocaína, de crack, de maconha, de homicídio, de estupros e por aí vai. Então, esta questão do desarmamento é uma coisa que é até estranho, né? Contra a população LGBT também nós somos campeões. Também. Contra as mulheres. Também, para ver, nós somos campeões de tudo que é ruim. E estranhamente a gente vê que quem lida com a segurança, que são os policiais, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, agentes penitenciários, Polícia Técnica Científica, quem é o profissional, quem é o especialista da segurança está falando que esse projeto está certo, que o decreto é por aí. Em relação às crianças, esse ponto das crianças, você tem que desarmar. A questão das crianças pode ser um ponto controverso para quem está de fora também. Agora, não estou falando de criança, estou falando na realidade de adolescente. Criança foi o deputado Marcelo Freixo que falou. Nós falamos de adolescente, de ter alguma instrução de tiro, e nós temos a prática de tiro esportivo até nas Olimpíadas. O decreto não define idade. Então, na verdade, é adolescente. Agora, mas a gente vê que esse discurso do desarmamento é um discurso falho. Por mais teorias que venham falar sobre desarmamento, já erraram. Erraram, vocês tiveram oportunidade. Vocês não conseguiram reduzir. Agora, deixa a gente cuidar, que nós somos especialistas e a linha é essa. Outra questão que eu tenho discordado do deputado Marcelo Freixo é a questão do policial militar, que realmente é vítima, e no Rio de Janeiro, infelizmente, no estado de São Paulo também, que são os dois maiores hoje, em termos de homicídio de policiais, mas a gente tem um dado que a gente não pode referir, né, Marcelo? Quantos policiais deixaram de ser mortos por serem policiais? Sabe? Por a pessoa não abordar porque estava armado, ele reagiu. Quantos deixaram de ser mortos? E hoje, um policial desarmado, eu sou deputado Capitão Augusto. Eu não posso utilizar meu cartão, porque meu cartão está Capitão Augusto. Se eu for abordado a paisano, estando desarmado ou não, e identificar que eu sou policial militar, já sou executado. Hoje o pessoal pega o celular, desbloqueia o celular e começa a ver quais são as mensagens que tem, quais fotos que tem, para descobrir se você é policial. E se você estiver desarmado, você vai ser executado. Então, pelo menos aquele policial teve uma oportunidade de tentar se defender, sabe? Tentar salvar a sua vida e até da sua família. Então, esse outro viés, vocês precisam levar em consideração também. E não falar que ele morreu porque ele estava armado. Não, muito pelo contrário. Muitos se salvaram justamente porque estavam armados. Então, essas considerações que a gente precisa realmente colocar. A questão também que nós falamos, aproveita o deputado Marcelo Freixo, faz parte do mesmo grupo que eu, do pacote do ministro Sérgio Moro, o maior pacote de combate à violência e corrupção. Maior porque ele é grande, né? Tem muitas páginas. Porque é bom, desde a Constituição Federal. Então, eu já vou fazer um pedido do deputado Marcelo Freixo, que agora tenho certeza que ele vai me apoiar. Porque lá no pacote do ministro Sérgio Moro, a gente defende o banco de dados balístico, que não existe até hoje, que é justamente para controlar essa munição, e também nós temos um endurecimento da punição dos crimes cometidos contra a arma de fogo. Então, aqui eu já tenho o apoio do deputado Marcelo Freixo para o meu relatório. Obrigado desde já. Em relação já que concordou com isso, nos outros, usarei esse Senhores, depoimento aqui no debate. Eu quero ouvir o professor, ele está querendo comentar o que o senhor falou, mas eu quero ouvi-lo também, professor, para a gente entrar em mais um tema, sobre a questão dos moradores de áreas rurais. Okay. O número que eu citei no início do programa, 19 milhões, foi um número levantado pelo Instituto Sou da Paz. E segundo esse instituto, 18 milhões e meio são pessoas que moram na zona rural. E aí, mais uma vez, o professor Luiz Ponce, da PUC, ele diz o seguinte: no interior de São Paulo, há áreas consideradas rurais em que há condomínios de luxo. Ter uma chácara a 10 quilômetros da cidade é muito diferente de ser um produtor rural em uma área afastada. Mas essa pessoa, pelo que eu estou entendendo da fala dele, pelo decreto vai ter direito a ter essa arma. Certo. Bom, eu quero tocar nesse ponto aí de que, de fato, o lugar de fala importa, né? Eu sou ex-policial militar, 18 anos que eu saí da Polícia Militar, em Minas Gerais.
Então, deputado, eu sei muito bem do que eu estou falando, eu sei porque eu estive do outro lado, eu sei o que é o policial ir para a rua sem preparo, eu sei o que é o policial ele ir para a rua pensando na sua família, eu sei disso. Agora, mas também eu sei que dados do ano passado, né? Só no ano passado 6.160 pessoas foram mortas pela polícia no país. Quantos policiais morreram? 307 policiais. Claro, uma vida não vale a outra, né? A gente está falando de vidas, e vidas importam, principalmente de todas as pessoas. Eu não estou estabelecendo categorias de pessoas que são morríveis e outras que têm que viver, né? Então a gente sabe que essa violência do Estado, ela se volta contra um extrato específico, ela se volta contra jovens negros e pobres, periféricos, né? Então a gente está falando de um assunto muito mais complexo. De fato, a violência de Estado, ela é multidimensional, concordo, e, bom, esse dado, né, quanto o dado do Instituto Sou da Paz, enfim, eu só queria chamar, né, linkar esse dado com outro, né? O Brasil é o país que mais tem conflito no meio rural, né? É o país que mais mata defensores de direitos humanos, né? Principalmente aqueles que lutam pelo meio ambiente, pelo desenvolvimento sustentável, né? Pela defesa da terra, né? Bom, o caso Dezinho, por exemplo, atuei nesse caso, né? Eu saí de Belém do Pará escoltado pela Força Nacional de Segurança Pública, porque houve uma churrascada em plena praça pública, os fazendeiros fazendo uma churrascada. Então, ou seja, a gente está falando de um país que tem na sua estrutura, né, a violência enquanto principal marca. A gente está falando de um país que se fez em cima de negociações espúrias. A gente está falando de um país dentro e fora do Estado em que a violência por si só, ela tem ditado o tom. Agora, transferir à sociedade para que ela resolva isso é muito complexo, né? Então, eu acho, né, enfim, eu penso que, sem falar também que o Brasil, já que foi, né, falado aqui, é o país que mais mata a população LGBTI no mundo, né? Então, um caso recente, né, aqui no DF, um professor LGBT foi morto em sala de aula por um aluno, né? Então, temos aí os casos e os dados que pipocam e eles mostram, né, que armar não é a solução. Coronel Elias Miller, o que o senhor diz em relação a essa questão das crianças ou dos adolescentes, como disse o capitão, praticarem tiro esportivo com autorização somente de um dos responsáveis? Estela, eu te digo porque eu sou esportista, eu sou professor de hipismo. E eu começo com a criança com 6 anos, com 7 anos e coloco a cavalo, é um esporte olímpico. Se você encarar o tiro, que também é um esporte olímpico, você pode, com as devidas prudências, acompanhado pelos pais, autorizado, você pode fazer e você de fato descobre talento. Porque eu sou técnico em hipismo, eu digo para você que eu descobri muitos talentos iniciados jovem. Agora, tudo tem que ser feito com bom senso, com ponderação, com segurança. Eu não vejo, sabe, esse desespero. Eu vou colocar um exemplo prático aqui em Brasília. A deputada Kátia Sasti, que fez aquela ocorrência lá em São Paulo e que defendeu no Dia das Mães, as mães que podiam ser vitimadas por aquele infrator, ela começou a atirar com 7 anos de idade. 7 anos de idade, o pai dela era policial da rota, ela começou a atirar por 7 anos de idade. E na PM ela desenvolveu e teve habilidade para poder impedir que poderíamos ter uma fatalidade ali. Então, tudo feito com ponderação e com técnica, e falo também como desportista que eu sou, isso é possível. Agora, o que me causa espanto é que muitas vezes as colocações feitas, né, professor, e com devido devênia, é que o senhor foi policial militar. Às vezes as pessoas colocam assim, olha, no Brasil a polícia mata 6 mil. A polícia não mata, a polícia se defende. Agora, se eu pegar o número de ocorrências, o que eu gostaria, porque nós temos que ponderar tudo. Se eu pegar quantas ocorrências a polícia é chamada para atender, e dessas que ela atende, quantas têm conflitos? E dessas que têm conflitos, quantas que resultam em fatalidade e morte? Nós vamos chegar que vai dar 0, 0, 0, e não se pondera. Usa-se os números absolutos de forma isolada, e eu mostro isso com dado, inclusive, de mestrado da USP.
e de Major de São Paulo, que inclusive o quê? Aluno da professora Janaína, mostro com dados científicos. Ele tabulou que a PM paulista atende milhões de ocorrências ao ano, milhões de ocorrências, que ela é chamada. E dessas milhões de ocorrências, quantas que tem conflito? E das que tem conflitos, quantas que acabaram tendo que a fatalidade de uma morte? Então, quando eu aciono um serviço, eu tenho que fazer, ou seja, todo o espectro. E não eu pego um dado isolado e com isso eu saio construindo teses. Quando nós utilizamos, e falo como professor também, o nosso direito, ele não é nacional, ele foi estrangeiro, direito romano, direito americano. Então, quando eu utilizo a Suíça e outros países, aquilo que me interessa, aí eu utilizo os outros países. Olha, eu quero a educação suíça, olha, eu quero a educação francesa. Quando me interessa, eu utilizo. Agora, quando aquele dado não me interessa, ou seja, eu coloco de lado. Então, nós colocamos que no Estado democrático, uma vez eu ouvi de um parlamentar aqui, dito de chamada esquerda, que hoje em dia não se usa mais isso, mas ele falou assim, olha, o povo não tem que ser ouvido. Isso é perigoso demais. Sim. Ou seja, numa democracia, eu tenho que respeitar a minoria, mas prevalece a vontade da maioria. Nós estamos caminhando já para o final. Deputado Marcelo Freixo, eu queria ouvi-lo para a gente terminar, e eu vou ouvi-los também em relação a esse ponto, sobre essa questão da zona rural. E um ponto que eu vou ouvir os outros depois é o seguinte, o decreto foi assinado no dia 7 de maio. Já no dia 13, o porta-voz da Presidência da República, ele disse que o presidente Jair Bolsonaro estaria aberto a, entre aspas, eventualmente adaptar o decreto. Né? E hoje, como eu falei na abertura do programa, já existe uma sinalização por parte da Advocacia Geral da União de que talvez alguns pontos possam ser revistos. Então, eu queria ouvi-lo rapidamente sobre essa questão da zona rural e sobre o decreto. Vai ser revisto ou não vai? Não, ele tem que ser revisto. Eu acho, inclusive, que ele deveria ser anulado porque ele é inconstitucional. Né? E foi provado que é inconstitucional porque ele alterou o estatuto. Eu só queria tocar em alguns pontos importantes. Assim, a melhor maneira, coronel, de defender a polícia, e eu defendo a polícia, não é escondendo os problemas que ela tem. A gente sabe disso. Né? A polícia pode matar alguém num conflito e a lei garante que isso aconteça? Pode. Mas a gente não pode esconder que também existem casos de execução sumária. Claro que existem. E foram provados, já foram julgados. Né? E a gente torce para que eles sejam cada vez menores, que a gente tenha fiscalização, que a gente tenha ouvidoria, que a gente tenha controle. A gente conversa muito sobre isso, capitão Augusto. Mas existem execuções. Existem execuções. A gente não pode fingir que isso não tem. A gente tem uma polícia que ainda tem uma tradição de violência, porque o Estado é violento e faz com que a polícia cumpra esse papel. A gente sabe disso. A gente sabe que a polícia pode ser violenta num lugar e não pode ser em outra. Né? A polícia, muitas vezes, ela é reflexo de um Estado, de uma sociedade que é desigual e ela cumpre um papel ali. A polícia é tão importante que ela não pertence só aos policiais. Deputado, a polícia pertence ao conjunto da sociedade. Em relação à zona rural, então, não dá para achar que é só a polícia que pode falar sobre segurança pública, porque nem sobre polícia é só a polícia que pode falar, porque a polícia pertence à sociedade. A área rural, ela está precisando, o que a gente precisa, não a área rural, a área urbana, enfim, é da presença da justiça, achar que você resolve conflito agrário nesse país, um lugar que nunca fez reforma agrária decente. Né, um lugar que a terra é improdutiva e a terra hoje não produz alimento. Né? Você achar que você resolve o problema agrário desse país com arma é você aumentar a violência do campo, não é você solucionar o problema agrário. Coronel Elias Miller, diante das pressões que aconteceram hoje, 14 governadores de estado pedem a revogação do decreto, a Anistia Internacional, a própria ANAC questiona alguns pontos do decreto. Né? O senhor acha que o decreto permanece ou que ele tende a ser revisto? O decreto são 67 artigos, são 5 capítulos. Então, ou seja, eu acho que pontualmente nós podemos ter discordância e toda norma, isso é um ato normativo, deve ser aperfeiçoado e naquilo que tiver, e esse debate aqui está inclusive clareando nesse sentido. Mas um decreto que tem 67 artigos, pode ter um ou outro que merece aperfeiçoamento e nós estamos aqui para discutir isso. Deputado Capitão Augusto, rapidinho, o decreto fica, é revisto ou é revisto parcialmente? Não, será revisto. Né? Até o próprio presidente Bolsonaro já disse isso, nós também pela frente parlamentar, mas é um grande avanço. Então, rever um ponto ou outro, para nós não haverá problema. A intenção é válida,
né, e tenho certeza absoluta que nós vamos modificar, nós vamos flexibilizar não só a posse, como o porte de armas, com certeza absoluta, ainda mais com o parlamento que nós temos hoje, mas não há problema nenhum em abrir para o diálogo e verificar alguma questão que pode ter fugido, né, como o próprio Coronel Miller disse, realmente é bastante complexo, 60 e poucos artigos, então a gente pode rever. Então eu acho que será revisto, mas será aprovado nessa linha. Professor Wellington Maciel, o decreto fica, cai em parte, o que você acha? Bom, eu acho que o anseio da nossa sociedade hoje, democrática, de direito, né, e a arma não deve ser vista enquanto esse direito, como as pessoas, né, muita gente clama e fala, porque se a gente está pensando em arma de fogo, ter uma arma de fogo, portar uma arma de fogo, ter a posse, enfim, é porque a nossa sociedade está dando evidência de que ela está doente. Então, a minha vontade é que ele caia, que não fique mais. Eu foco essa questão aí também das crianças, né? Enfim, sim, eu acho que é um verdadeiro, a gente vive um momento de empreendedorismo moral, né? E a gente tem que pensar muito bem qual a juventude e a sociedade do futuro que nós queremos. É essa sociedade armada até os dentes? Professor, eu preciso encerrar o programa, infelizmente. Infelizmente, eu quero agradecer ao professor Wellington Maciel, professor da Universidade de Brasília, do Uniprojeção, por sua presença. Muitíssimo obrigada. O deputado Capitão Augusto, PR de São Paulo, grata por mais uma vez no Expressão Nacional. O deputado Marcelo Freixo, PSOL do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo à Câmara dos Deputados, seu primeiro mandato aqui na casa. Seja bem-vindo, desejo bom trabalho. Coronel Elias Miller, especialista em segurança, muitíssimo grata também. Você de casa que nos acompanhou, muitíssimo obrigada por sua atenção, por sua participação. Na próxima terça, às 9h, a gente vai falar sobre a questão econômica. O Brasil, a economia que parecia que começava a caminhar, está dando sinais de arrefecimento. E eu quero convidar você também para uma edição especial do Expressão Nacional. Amanhã, em caráter excepcional, amanhã, às 8h, nós vamos dar início a uma série sobre a reforma da Previdência. Nesse primeiro programa, nós vamos falar sobre a proposta de mudança no regime geral e no regime dos servidores civis. Lembrando, se estiver acontecendo a sessão plenária da Câmara, a gente vai estar nas redes sociais. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê amanhã às 8h e na próxima terça às 9h. Até lá.